Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo de agora, a lesão do atacante Pedro, que já está fora da final da Copa Libertadores. Pedro vai desfalcar o Flamengo na final da Libertadores e nesse vídeo a gente vai analisar tudo que envolve essa ausência. Não só pelo que o Pedro pode fazer de gol, mas também em todo o funcionamento do Flamengo e do Palmeiras. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar nesta quarta-feira, na tarde desta quarta-feira, da lesão do atacante Pedro, que será ausência na final da Libertadores e também, e muito que provavelmente não joga mais com o Flamengo neste ano de 2025. Vai ficar fora da reta final do Brasileirão. Tem muita coisa para a gente analisar nesse vídeo, é o que a gente vai fazer agora. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela, tem o link para você ir na página da GoCase, porque tem produtos espetaculares de uma qualidade incrível de vários clubes do Brasil, produtos licenciados e oficiais, e voltou ao site da GoCase a mochila Voyage. Você que estava pedindo, estava entrando lá no site da GoCase pedindo, não tem mais mochila Voyage não? Ela voltou ao site da GoCase com estampas de vários clubes do Brasil, produtos oficiais. E a mochila Voyage é uma mochila que serve para viagem, serve para o dia a dia, serve para um passeio, serve para você ir trabalhar. Então é uma mochila espetacular, com muitas funcionalidades e ao comprar, além de comprar um produto fantástico, você bota um dinheiro no bolso do seu clube, porque tem produto oficial e licenciado do seu clube. Só vir no primeiro comentário fixado ou no QR Code que está na tela. Lembrando, o site da GoCase está em Black Friday, desconto de até 70%, e ainda nesta quarta você tem o cupom GOLVSR com desconto dobrado. Então, se você quer desconto dobrado colocando o cupom GOLVSR. Estou gravando esse vídeo aqui no início da noite de quarta-feira, depois que o noticiário do futebol brasileiro e o noticiário da final da Copa Libertadores foi sacudido com a informação de que o Pedro, mais cedo, foi para uma clínica fazer um exame de imagem, porque o Pedro deixou o treino de terça mais cedo com dores na coxa direita, e depois dos exames de imagem foi detectado uma lesão que não é simples, uma lesão grave, e aí, para você ter a possibilidade do Pedro não entrar mais em campo em 2025, o Flamengo não especificou se era lesão de grau 1, grau 2, grau 3, né? Mas para o Pedro não entrar mais em campo em 2025, provavelmente ou é uma lesão de grau 2 ou de grau 3. Inclusive foi ventilada a possibilidade do Pedro até fazer uma cirurgia, que não vai ser feita, mas então fica vendo que é uma lesão muscular complexa. E essa lesão já tirou o Pedro da final da Copa Libertadores. Eu estou gravando esse vídeo no dia 19 de novembro, a final da Copa Libertadores é no dia 29 de novembro, ou seja, daqui a 10 dias. Então o Pedro não joga a decisão da Copa Libertadores e muito que provavelmente o Pedro não joga mais em 2025. Então depois da final da Copa Libertadores, ainda teremos 3 jogos da rodada do Brasileirão e o Pedro não vai jogar. O Flamengo briga com o próprio Palmeiras pelo título brasileiro também. E essa lesão, que o Flamengo não entrou em detalhes do que aconteceu, foi sofrida no treino de terça-feira, quando o Pedro já tinha voltado a treinar. O Pedro, para quem não lembra, no jogo contra o Racing, no jogo da volta contra o Racing, o Pedro sofreu no jogo da ida, né, na verdade, no jogo da ida, o Pedro sofreu uma lesão, uma fratura num braço, num osso do antebraço, e isso fez com que, desde então, o Pedro não jogasse mais pelo processo de calcificação, pelo processo de acerto aqui no braço, no osso do antebraço. Essa lesão já estava muito bem consolidada, e aí, ao estar consolidado, o Pedro voltou a treinar, justamente pensando em adquirir ritmo para estar em campo no jogo contra o Atlético Mineiro, no dia 22, ou seja, terça-feira que vem,
e, estando em campo contra o Atlético Mineiro, jogar normalmente contra o Palmeiras na decisão da Libertadores da América em Lima no dia 29. Esse era o planejamento do Flamengo. Assim, o Pedro e o departamento médico e físico do Flamengo projetaram essa volta. Então o Pedro estava treinando, saiu do treino com dores na coxa direita e hoje se verificou que essa lesão é uma lesão bem mais complexa do que se imaginava. É, sem dúvida alguma, um baque muito grande para o Flamengo, né? Um baque muito grande. Por quê? Porque o Pedro, ele é um atacante extra classe no futebol brasileiro, é um atacante que tinha possibilidade de ter estado na última convocação da seleção brasileira, e que inicialmente essa lesão no braço tirou ele de ação no Flamengo e tirou ele a possibilidade de ser convocado, e agora essa lesão muscular tira o Pedro provavelmente do restante final da temporada. Chama a atenção o fato de um jogador que estava treinando com limitações sofreu uma lesão tão grave, mas são coisas que acontecem, né? São coisas que fazem parte do futebol, e o Pedro sofreu essa lesão. E aí o Flamengo tem a tendência a sofrer demais a ausência do Pedro. E por 2 motivos, né? Aliás, por 3 motivos, talvez. O primeiro motivo é que, além do Pedro não jogar, o outro jogador que poderia substituir o Pedro, poderia fazer, não substituir, mas poderia começar jogando na posição do Pedro, é o Gonzalo Plata, que está suspenso da final da Libertadores. O Plata foi expulso no que a Conmebol considerou aquela agressão contra o Rojo no jogo da volta contra o Racing Avejaneda, quando ele estava no chão e ele faz assim com o braço e acaba pegando ali na coxa ou na caixa de câmbio do Rojo ali, e ali ele foi expulso, e a Conmebol entendeu que isso foi uma agressão, tanto é que ele pegou 2 jogos, ele não joga nem a final da Libertadores, e se o Flamengo for campeão, ele não joga o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Se o Flamengo não for campeão, ele não joga o primeiro jogo da Libertadores do ano que vem, porque ele tem que cumprir esses 2 jogos em competições da Conmebol. Então você não tem o Gonzalo Plata. A outra questão, o Flamengo perde o poder goleador do Pedro. A gente está falando de um dos melhores atacantes, para muitos o melhor 9 do futebol brasileiro. Então você está perdendo um jogador que tem um faro de gol absurdo, um jogador com uma capacidade de finalização absurda, um jogador com uma leitura de área absurda, e que normalmente é o destino das jogadas criadas pelo Flamengo. O Flamengo teve algumas questões com o Pedro nessa temporada, que foi uma temporada que ele voltou de uma lesão grave, né? Ele tinha rompido o ligamento cruzado anterior em setembro do ano passado, voltou nessa temporada, teve toda a questão lá de comportamento, do Pedro se sentindo não tão valorizado, baixando o ritmo no treino, teve toda aquela questão. Isso foi superado pelo Pedro e pelo time e pelo Felipe Luiz, e quando o Pedro se machucou, ele já era um jogador importantíssimo para o funcionamento do time e para o poder de fogo do Flamengo. E sem o Pedro, o Flamengo perde muito poder de fogo. Não é pouco, não. Perde muito poder de fogo. Ainda mais que sem um possível reserva, que é o Plata. Com isso, o Flamengo passa a ter basicamente uma opção para começar o jogo em Lima. E aí, quando eu digo uma opção, eu digo porque eu, pessoalmente, analisando tudo, não imagino que o Felipe Luiz comece o jogo de Lima com o Juninho como titular. Não imagino. Acho que isso não passa pela cabeça, nem passa pela cabeça do Felipe Luiz. Hoje, considerando todo mundo estando à disposição, hoje o Flamengo só tem uma opção para começar jogando. Não que ele só tenha uma opção, né? Ele tem 2, porque o Juninho é uma opção, mas na cabeça do Felipe Luiz, eu acho que hoje só tem uma possibilidade para começar jogando, que é o Bruno Henrique, que até vem crescendo de produção. O Bruno Henrique fez gol nos últimos 3 jogos, então vem crescendo, evidentemente, de produção. Parece estar mais leve também no aspecto psicológico, no aspecto extracampo, depois do fim do julgamento, em que ele foi condenado apenas como uma multa pelo STJD. Então, hoje é a opção. E
pensando em faro de gol, em poder de fogo, o do Pedro é muito maior que o do Bruno Henrique, como é muito, muito, muito maior do que do Juninho. Então eu não cogito, não vejo passar pela cabeça do Felipe Luiz começar com outro jogador de área, com outro jogador mais agudo, outro jogador mais próximo da área adversária que não seja o Bruno Henrique. Eu nem vou aqui considerar ele fazer uma improvisação, ele mexer do tipo, vi hoje algumas pessoas falando, não, ele pode botar um ataque sem centroavante, do tipo, abrir o Carrascal de um lado, abrir o Cebolinha do outro e botar Cebolinha não, botar o Lino pela esquerda, começar com Luiz Araújo e Arrascaeta por dentro. Não vejo isso acontecendo, não vejo. Não vejo o Felipe Luiz mudar tudo para essa final, né? Botar, então, ele poderia fazer Carrascal, Luiz Araújo, Arrascaeta e Samuel Lino, ou Cebolinha. Não vejo o Flamengo entrando em campo assim. Até porque, até hoje, o Flamengo não fez basicamente isso, né? Embora o Arrascaeta jogue muito como um segundo atacante, ele sempre joga como um segundo atacante com um centroavante ali. Ou o Juninho, ou o Pedro, ou o próprio Bruno Henrique, ou o Plata, quando estava à disposição. Então, acho que hoje é começar com o Bruno Henrique, e aí você tem a perda do faro do gol, do poder de fogo do Bruno Henrique. E tem um outro ponto que eu vi pouca gente falar, a ausência do Pedro, ela pode impactar a postura do Palmeiras. Nós tivemos recentemente um Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Flamengo venceu por 3-2. E naquele jogo, em que o Palmeiras teve um ótimo desempenho, o Pedro, ele deixou algumas pulgas ali atrás da orelha do Abel, né? Especialmente a subida de pressão do Palmeiras. O Palmeiras, nesse jogo no Maracanã, no primeiro tempo, ele subiu a pressão praticamente o primeiro tempo todo. E com o Pedro ali, essa subida de pressão foi matada com a capacidade do Pedro de segurar a bola, de receber uma bola de um goleiro, de receber um passe espetado. Assim saiu o primeiro gol do Flamengo no Maracanã, que o Pedro deu um giro incrível em cima do Bruno Fux e deu assistência para o Arrascaeta. Então, o Bruno Henrique, ele não faz isso. Ele não tem isso como especialidade. O Juninho também não. Então, a ausência do Pedro pode deixar o Abel mais confortável para mandar o time do Palmeiras subir a marcação, para mandar o time do Palmeiras encaixar essa marcação alta que tanto deu problema para o Flamengo no jogo do Maracanã, especialmente no primeiro tempo. E esse problema foi desfeito a partir da bola espetada no Pedro, a partir do pivô do Pedro. E você não ter o Pedro, você tem esse duplo problema. Você perde o faro do gol do Pedro e você perde a capacidade do Pedro construir / segurar a bola. Então, é uma ausência muito problemática para o Flamengo. É uma ausência muito sentida pelo Flamengo. Porque o Flamengo perde um jogador que é disparado o melhor da posição no elenco e é um dos melhores do Brasil. Então, se você tinha muito equilíbrio na análise desse jogo, vocês que acompanham meu trabalho sabem que eu gosto de dizer, eu não tenho nenhum problema em dizer se tem um favorito ou não. Porque dizer favorito é diferente de dizer quem vai ganhar. Dizer favorito é analisar os cenários e você vê quem tem mais pontos positivos do que o outro. Isso eu acho que pode ser feito. E no futebol isso não quer dizer nada. Porque você pode ter um favorito e não ganhar. Toda hora acontece isso, praticamente. Então, mas nesse jogo eu achava de fato que você não tinha um favorito. Eu achava de fato que estava tudo muito equilibrado. Pela forma do que vinha jogando o Palmeiras, pela forma que vinha jogando o Flamengo, pelos jogadores diferenciados que tem nos dois times. Agora, com a ausência do Pedro, eu acho que fica um pouquinho mais favorável para o Palmeiras, porque o Pedro é um jogador de praticamente impossível reposição no futebol brasileiro. E então é algo muito sentido, é um baque muito forte, e por esses dois fatores. A ausência do Pedro
tira poder de fogo do Flamengo e a ausência do Pedro dá um conforto para o Palmeiras repetir a marcação alta, que tanto deu problema para o Flamengo no jogo do Maracanã e que foi resolvida a partir da capacidade do Pedro de girar e resolver. Essa é a questão, esse é o ponto, e o Flamengo tem um baque muito grande nessa ausência do Pedro. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, quem começa jogando pelo Flamengo, qual o impacto da ausência do Pedro, o Palmeiras passa a ser favorito? Tudo isso você diz aqui embaixo nos comentários, para a gente trocar uma ideia. Deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, vem no primeiro comentário fixado ou vem no QR Code que está na tela para você ir na página da Golcase e comprar sua garrafa térmica, seu copo térmico, sua capinha de celular, aproveitando a Black Friday, desconto de até 70%, aproveitando o cupom GOLVSR para descontos adicionais em dobro e também agora com a volta da mochila Voyage, que você estava pedindo lá no site da Golcase, já tem à disposição com estampas de vários clubes do Brasil e é produto oficial licenciado. Obrigado demais pela audiência. Um abraço. Tchau.